Mas como que foi o seu processo de cultivar o teu relacionamento com Deus? Tu já começou tendo um relacionamento com Deus ou foi uma coisa que você foi construindo durante tua conversão, o teu processo? Como que foi isso? Eu fui construindo. Todo mundo começa um relacionamento com Deus de forma superficial. Isso é algo básico. A gente começa se relacionando com Deus pelo que Ele faz, ou seja, pelo que Ele pode fazer, pelos milagres. Preciso de um emprego, preciso de uma cura, preciso de algo assim, né? Então eu não comecei me relacionando com Deus pelo que Ele faz, mas realmente pelo que Ele é, porque Ele me salvou pelo amor dele, então eu conhecia isso. Graças a Deus eu comecei dessa forma certa. Mas eu não sabia como cultivar, entendeu? Eu não sabia como orar, não sabia como ler a Bíblia. Eu ia do jeito que eu achava, ia do jeito como pregavam na igreja, falavam que tinha que orar, que tinha que ler a Bíblia e tudo mais, e ajoelha, etc. Ajoelha, lê a Bíblia, ora antes. E eu fui aprendendo desse jeito, entendeu? Só que, mesmo assim, era muito superficial. Eu não sabia o que era devocional, eu não sabia o que era ter tempo com Deus, eu não sabia como era me relacionar com Deus. E tudo que eu sofri, tudo que eu passei, todos os traumas, a rejeição, o abandono, isso teve uma marca em mim, porque eu acreditava que Deus era uma pessoa distante. Chamavam Deus de pai e tudo mais. Eu acreditava que Deus era o meu pai, mas não que Deus era meu pai de verdade. Uhum. Eu sabia que Deus era meu pai porque estava escrito ali. Deus é nosso pai, Pai nosso que estás nos céus. Mas eu não tinha essa revelação de que Deus ele era realmente meu pai. Eu sabia, eu acreditava porque estava na palavra, mas eu não acreditava pelo que o Espírito tinha revelado para mim. Então eu me relacionava com Deus de uma forma superficial. Acordar de manhã cedo, Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Tchau. Tchau, Deus, até de novo. Li a Bíblia uma vez na vida, outra na vida. Eu li a Bíblia só quando eu ia pregar, quando eu tinha que dar uma palavra para alguém, quando eu ia ter estudo na EBD. Inclusive, a gente começou na Assembleia de Deus. Amém, glória a Deus, todo mundo começa. Se você é assembleiano ali. Aleluia, vamos tirar do banco junto. Em nome de Jesus, a graça e a paz do Senhor. Então, a gente começou na Assembleia e eu tinha esse relacionamento superficial com Deus. Por quê? Porque eu acreditava que o meu pai terreno, as qualidades, as coisas que eu sofri, tinha algo a ver com Deus. Eu transferi isso para Deus. Então, eu achava que Deus ele se relacionava com a gente de uma forma geral, entendeu? Eu não entendia que hoje eu entendo que o Senhor ele fala com a gente de forma individual. Ele é Deus pessoal, ele é Pai, ele é um Deus da provisão, ele é um Deus que está por perto, ele é Deus Emmanuel, Deus conosco. Mas naquela época ali, em 2013, 14, tudo mais, eu achava que Deus ele só se relacionava com a gente de forma geral, entendeu? Deus por todos e cada um por si. Meu Deus, que horror, né? Você não entendia que Deus é Deus de perto e não de longe, tem um Deus distante. Você não entendia que era possível cultivar um relacionamento de intimidade, assim como a gente tem. Isso. É isso. Justamente. Entendi. E quando foi que esse relacionamento de intimidade realmente começou? Quando foi que, cara, começou realmente a ter um relacionamento com Deus? Porque eu costumo trazer isso, né? Eu falo muito isso no meu Instagram, que o relacionamento com Deus, ele mudou a minha vida, né? Eu era uma pessoa antes de ter um relacionamento com Deus. E eu mudei completamente depois do relacionamento com Deus, né? Mas isso começou em algum momento. Quando foi que começou na sua vida? Começou a partir de uma transição de denominação. O Senhor ele direcionou nós dois para a gente transicionar, porque o Senhor queria levar a gente para um outro lugar, para um outro nível. Uma outra estação, um outro ciclo. Justamente. E o ciclo ali naquele ambiente, isso, teve que se fechar. E o Senhor direcionou a gente para uma outra congregação, outro ministério. E ali começou realmente um trabalhar de Deus na nossa vida. E aí eu lembro que quando a gente chegou na igreja que a gente faz parte hoje, o pastor ele pregava muito sobre paternidade, sobre Deus ser o nosso pai. Ele falava, o Senhor é o seu pai, ele está com você, ele te quer perto.
E você ficava com isso na cabeça. Sim, porque eu nunca ouvi isso na minha vida, sabe? Tipo, Deus é o meu pai, ele quer ter um relacionamento íntimo comigo, ele quer estar presente, ele me escuta, ele se importa. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Então, o Senhor começou a desconstruir o que eu tinha aprendido para poder construir algo novo, quebrar as fortalezas mentais de religiosidade, de orgulho, de soberba. Falta de paternidade. Sim, falta de paternidade, quebrar espírito de Marta em mim, de só fazer, trabalhar. Você não falou essa parte, né? Sim. Que você servia. Sim, porque antes, na antiga congregação, eu já servia, já trabalhava na obra, era professor de EBD, estava ali junto com os jovens, ajudava os líderes, ajudava na célula, pregava também, ajudava nos cultos de missões, fazia teatro. Missões, fazia teatro. Eu também estava no louvor, era baterista. Então, eu já trabalhava bastante na obra, estava envolvido praticamente em tudo, mas eu não sabia o que era secreto, eu não sabia o que era intimidade com Deus, eu não sabia o que era me relacionar com Deus. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era Mateus, aquele versículo de Mateus que é... 6,33, se eu não me engano. Isso, Mateus 6,33. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o seu pai em secreto, e o seu pai lhe recompensará. E eu não entendia isso. Eu fui começar a entender. O Senhor ele me levou para parar de fazer e me levou para me assentar aos pés de Jesus. Sim. E nesse momento de me assentar, de parar de fazer, de ficar trabalhando todo domingo, todo fim de semana, tá na igreja, todas as escalas, todo o culto na igreja, o Senhor me levou a parar e a começar a estudar, a começar a aprender de Jesus e ter realmente um relacionamento, intimidade com Ele. Porque como a gente parou já, como a gente transicionou de denominação, a gente não participava de nenhum ministério, de nenhuma coisa que tinha que servir. Então a gente simplesmente chegava nas programações da igreja, sentava, cultuava o Senhor e recebia o que o Senhor tinha para nos liberar. A gente não tinha realmente, digamos assim, responsabilidades eclesiásticas, né? Então a gente foi, eu tô explicando para vocês entenderem, mas nesse contexto você foi meio que obrigado, você foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus para esse lugar, né? E aí o que você começou a fazer, assim, quando você recebeu essa revelação de que você tinha um pai de verdade que te amava e tudo mais? Eu tive que procurar isso no secreto. Será que ele é meu pai mesmo? Será que isso é verdade? Sim, porque eu vi o líder de célula, inclusive é o Júnior, ele sempre falava isso. Beijo, Júnior, se estiver vendo aí, glória a Deus pela sua vida. Júnior, pai de multidões. Ele sempre falava, prova do Espírito. Se você tem dúvida no que eu estou falando, prova do Espírito. Vai para o teu quarto e ora, pergunta realmente do Senhor. Senhor, isso que o Júnior está falando é verdade? Vem do teu Espírito. Se for, me revela, fala comigo. E o pastor pregando sobre paternidade, o Júnior pregando sobre paternidade. E aí eu fui pro secreto, fui pro meu quarto. E nessa época de secreto, de quarto, era 2020, pandemia. A gente transicionou em 2019, aí você ficou recebendo essas palavras, né? E aí, em 2020, começou a pandemia. Isso. E justamente, né, na pandemia, todo mundo foi para casa. E aí, nessa época, eu ficava 15 dias trabalhando e 15 dias em casa, pelo acordo da empresa que eu estava trabalhando. Sim. E aí, como eu estava sem fazer nada em casa, então eu fui procurar o secreto. Eu fui começar a investir e a realmente cavar e me relacionar com Deus. E como é que foi isso? Foi um negócio horrível, porque a gente sabe como fazer, né? A gente vai na intuição. Tipo, a galera fala assim, nossa, tem que ir pro secreto, falar com seu pai, parece um negócio romântico, assim, maravilhoso. Mas na prática, gente, no começo é horrível. Porque... Pra você foi horrível, calma. Foi horrível. Não vamos generalizar. Vamos assustar as pessoas. Tá. Por quê? Eu fui... Vamos lá. Beleza. Eu acordo cedo, acordei cedo, tomo um banho pra ficar acordado. Aí entro no meu quarto, deixo tudo desligado. Beleza, aquele silêncio. E aí eu começo a falar. Senhor, tô aqui.
quero te buscar a tua presença, e eu quero te conhecer mais e tudo mais, etc. E começa a falar e chega num ponto que deu, sei lá, 30 segundos de oração e tu não sabe mais o que falar. 30 segundos chorando. Aí tu não sabe mais o que falar e tu começa a falar e parece que não tem ninguém te ouvindo, tu tá ali sozinho naquele quarto. Você tinha essa sensação? Sim, essa sensação de vazio, de que Aham. Deus não tá me ouvindo, de que a minha oração não passa do teto do quarto. E acabou, parece que Deus está muito distante, está lá em Saturno, em Júpiter, Meu Deus. entendeu? E não me ouve, Sim. e eu tô ali sozinho, fazendo papel de idiota, de palhaço. Eu cheguei a falar isso pra Deus, tipo, Senhor, eu tô me sentindo um idiota aqui, um palhaço, porque não faz sentido, não tem sentido estar aqui no escuro, no quarto, entendeu? Falando com uma pessoa que eu não tô nem vendo, que eu nem sei se está me ouvindo, entendeu? Mas foi nesse momento que o Senhor me levou a exercitar minha fé. Amém. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e também a palavra fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Isso, é impossível Hebreus agradar 11. a Deus. Porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nesse momento, eu precisei exercitar minha fé. Precisei crer que Deus estava ali comigo, que Deus estava me ouvindo, mesmo eu não vendo nada, mesmo eu não ouvindo nada, mesmo eu não sentindo nada, enquanto eu orava, mesmo eu achando que as minhas orações não estavam sendo respondidas, não estavam sendo ouvidas, eu precisei crer. E foi uma forja muito grande ali na minha vida de crer. Sim. Crer. Eu não sentia nada. Eu sou essa pessoa. Eu tinha, desde antes, eu tenho essa tendência de não sentir nada. Catiane até falou que eu via todo mundo sentindo a presença de Deus, falando em línguas e tal, manifestação, xaraba, canta. E eu, nada, entendeu? Não sentia nada, zero, um pedaço de papel, é igual essa mesa aqui, não senti nada, entendeu? Desse jeito. Então isso foi uma forja de Deus na minha vida para que eu pudesse exercitar a minha fé no secreto. E através do secreto foi que eu fui me relacionando com Deus. Foi cavando cada vez mais profundo, insistindo, persistindo contra as circunstâncias, contra a minha visão, contra a minha audição. E aí eu fui começando a desenvolver isso no secreto mesmo, no meu quarto. Eu fui começando a perceber, depois de meses, não foi dias, não foi semanas, foram meses depois, acho que 6 meses depois, indo no secreto, todos os Sendo dias. Constante, né? Sendo constante, pegando a minha Bíblia, lendo, não entendendo nada, falando, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Ele não falava nada, eu não entendia nada, só aquilo que eu estava vendo. Depois de meses que eu fui perceber uma mudança, algo diferente em mim. Eu fui percebendo que algo estava mudando dentro de mim. Sim. Eu percebia que eu estava começando a crer que Deus ele realmente era o meu pai. Amém. Eu estava começando a crer que realmente eu era filho de Deus. Eu era amado por Deus. Que o Espírito Santo falava comigo. Eu estava começando... A palavra de Deus estava começando a entrar no meu espírito e começar a me mudar completamente. Então, a partir desse momento de constância, de perseverança, foi que o Espírito Santo começou a mudar as coisas dentro de mim. Sem que eu sentisse nada.